Recebam a paz do Senhor. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Vamos ler um texto, irmãos, na Bíblia Sagrada. Segundo Crônicas, capítulo número 20, versículo de número 25 a 50. Quero ser grato a Deus mais uma vez pela tão boa e rica oportunidade que Ele me concede. Também quero agradecer ao pastor Samuel pela confiança, pela oportunidade me dada nesta noite. Deus possa continuar abençoando grandemente a vida do servo do Senhor, assim como sua esposa, sua família, os obreiros dessa casa. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Também quero agradecer ao meu amigo, ao meu irmão, o Wellington Matias. A gente chama de Elinho, né, irmãos? Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Deus continue abençoando poderosamente. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo 25 a seguir. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Deus possa falar fortemente aos nossos corações essa noite. A história vai nos dizer que Josafá, quando ele assume o reinado no lugar do seu pai Asa, ele escolhe andar nos caminhos de Davi. Diferente até mesmo de seu pai, Josafá escolheu andar nos primeiros passos que Davi andou. E algumas coisas Josafá fez que foram importantes para a prosperidade do seu reinado. Uma delas foi buscar a Deus. Josafá se pôs em todo o tempo, se propôs a ter uma vida de oração na presença de Deus. Então nós vamos ver a partir do capítulo 17 que Josafá buscou o Senhor. Josafá clamou a Deus. Josafá se humilhou diante de Deus. Outra coisa importante que Josafá faz, diferente de seu pai Asa, é que ele tira os altos que haviam naquele tempo. Todo culto aos deuses pagãos que existiam naquela época, Josafá tira todos eles. Então, naqueles dias, culto de louvor e adoração somente a Deus. Não havia divisão de adoração. A adoração era unicamente exclusiva a Deus. Tudo que Deus fazia, Josafá engrandecia o nome do Senhor. Josafá, outra medida importante do seu reinado, que é trazer novamente a lei para o meio do povo, para que as pessoas aprendessem a respeito da lei do Senhor.
Josafá trouxe homens para ensinar aos príncipes, aos jovens, a respeito da lei do Senhor, porque Josafá sabia que quanto mais perto o povo tivesse da lei, mais perto o povo estaria do Senhor. O povo erraria menos, o povo pecaria menos e o povo teria temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então Josafá, ele entra pelo caminho do temor, da busca, trazendo a palavra para o meio do povo. E Deus, olhando aquilo dos altos céus, a Bíblia diz que Deus se agradou da atitude de Josafá, de tal forma que Deus prosperou o reinado dele, prosperou de tal maneira que até os povos inimigos naqueles dias, eles trouxeram riquezas para o povo de Judá. Os filisteus, a Bíblia traz um relato que os filisteus traziam prata, tributo e pagavam para Judá. As nações traziam riquezas em animais para que o povo viesse louvar e adorar a Deus. Por causa disso, Josafá prosperou tanto. Deus entregou para Josafá alguns líderes para que ele estivesse colocando à frente de alguns pelotões, como fossem capitões. Um deles foi Adna, o segundo foi Joanã, o terceiro Amazias, o quarto foi Eliada e o quinto foi Josadaque. Adna quer dizer prazer. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Deus fazendo isso pela vida de Josafá, eu entendo que quem busca Deus, quem valoriza a palavra de Deus, quem valoriza de Deus, andar nos caminhos do Senhor, essa pessoa, logicamente, ela vai ter prazer em servir a Deus. Estar aqui para ela não é um sacrifício, estar aqui para ela é um prazer, é um privilégio, irmãos. É por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo certa feita um homem que Jesus curou num dia de sábado, e ele saiu andando, carregando a cama, porque a ordem foi dada por Jesus, dizendo: pegue a tua cama, levante e ande. E ele saiu andando e alguém questionou a ele, dizendo: olha, é dia de sábado, você não pode carregar a cama, não é lícito fazer isso, isso aí é sacrifício. Ele falou: não, sacrifício não. Sacrifício para mim foi ficar 38 anos à beira de um tanque esperando alguém me ajudar e ninguém fez nada por mim. Mas o que mudou a minha vida, ele encontrou comigo e diz: levanta, toma a tua cama. Não, mas é sacrifício. Sacrifício não é privilégio, irmãos. Aqui não tem sacrifício nenhum. Estar aqui para mim é um privilégio. Estar aqui nessa noite não é sacrifício. Essa semana toda que nós estamos aqui adorando a Deus, os adolescentes, cultuando a Deus com os adolescentes, não tem sacrifício nenhum. É privilégio, irmãos. E privilégio muito grande. Jesus nos salvou, resgatou as nossas vidas, nos deu a presença gloriosa do seu Espírito. É a forma de nós retribuirmos a Ele um pouquinho daquilo que Ele fez por nós. Então nós estamos na presença dEle e por isso nós temos prazer em adorar o nome dEle. O segundo é Joanã, que quer dizer: Jeová tem sido gracioso para comigo. Tu já pensou, irmãos, que coisa boa é quem anda na presença de Deus, pode olhar e dizer: Deus tem sido bom para comigo, Deus tem feito por mim muito além daquilo que eu merecia. É por isso que Paulo, quando ele ensina, Paulo diz assim, que nós devemos buscar a Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e que cremos. Deus tem poder para fazer muito além daquilo que a sua expectativa estava imaginando. Talvez você veio para nessa noite, para esse culto, pensando: vai ser mais um culto só. Não, você está enganado. Deus vai te surpreender nessa noite. É noite de resposta de Deus para a tua vida. É noite onde Deus vai trabalhar em favor da tua causa. Existe uma porção de Deus ainda reservada para a tua vida nessa noite. Vá adorando a Deus, vai exaltando a Deus, que até o término desse culto a glória de Deus vai invadir e nós vamos sair daqui debaixo de glória. Deus tem sido gracioso para conosco. O terceiro é o Amazias, que quer dizer fortaleza de Deus. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Por isso que nós não tememos. Muitas das vezes, quando os nossos inimigos se levantam contra nós, nós sabemos que em quem temos crido, em quem temos confiado. E o nosso Deus
é aquele que está conosco, irmãos, todos os dias. Essa é a promessa que Ele nos fez, está na Bíblia. Se está na Bíblia, você pode crer, irmãos, que é verdade. Se o homem prometer, pode até ser que não se cumpra. Se o homem falar, pode ser porventura cumprir o que ele falou. Mas se foi Deus que falou, se está escrito na palavra de Deus, pode tomar posse, irmãos, que é fiel para cumprir o Deus que prometeu. O quarto é a aliada. Deus concede. E como Deus tem prazer em nos conceder, irmãos, Deus nos concede vitória nessa noite. Amém, irmãos? O quinto é o Josadaque. Jeová concedeu. Deus que nós servimos, Ele vai trazer à existência hoje aqui aquilo que não existe. Pode ter certeza, eu vou dizer de novo, Deus vai trazer à existência algo que não existe. É algo novo de Deus. É algo novo, é algo que você não estava imaginando, mas é o que Deus tem preparado para a tua vida. Tem algo novo de Deus vindo para a tua vida. Josafá anda na presença de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele prosperou tanto que até Acabe, quando Acabe resolve tentar conquistar Ramote e Gileade, Acabe, sabendo a força que o reinado de Judá estava tendo, o que Acabe faz? Acabe vai lá ajudar, e a Bíblia diz que Acabe festejou com ele, se alegraram junto, e Acabe olhou para ele e falou: olha, vamos comigo reconquistar Ramote e Gileade. Ramote e Gileade pertence a nós, está na mão dos nossos inimigos, vamos lá. E a pergunta de Josafá, que é crente, é: mas Deus já confirmou esse negócio aí? Deus está nisso aí? Não, já consultei os profetas, e os profetas disseram que é para ir que a vitória é certa. Consultou todos? Não consultei todos. Tem um ainda aí, mas deixa ele para lá. Mas por quê? Rapaz, esse profeta, ele não está com a gente não. Esse profeta aí só profetiza algo contra mim, não fala nada a favor de mim. Toda vez que esse profeta fala, é algo que não é favorável a mim. Toda a palavra dele. Josafá fala: eu quero ouvir ele. Manda chamar ele. Como que ele chama? Rapaz, é um tal de Micaías. Não é melhor deixar para lá? Não, vamos chamar ele. Foram buscar o Micaías, e parece dar a entender, quando a gente olha o texto, que pelo caminho a conversa foi: está todo mundo profetizando numa língua diferente. Você não vai chegar lá e falar alguma coisa contrária. Você não vai atrapalhar a festa da gente. Já está tudo certo, todo mundo profetizou a mesma coisa. Não vai ser você o que vai profetizar o contrário. Quando Micaías chega, Micaías olha e fala: pode ir que vai dar certo. Ô Micaías, até quando nós vamos te conjurar para que tu fales a verdade? Somente a verdade? Você quer saber a verdade? Então tá bom, a verdade é o seguinte: eu vi lá no meio do monte um exército espalhado como um ovelha pastor, e tem um espírito de engano falando no meio de vocês. O Espírito de Deus saiu e tem um espírito de engano atuando aí. Não é para ir, porque Deus não está nesse negócio. Embora Ramote e Gileade pertença a você, mas para conquistar tem que ser debaixo da bênção de Deus, do jeito que Deus quer. Não é porque eu tenho direito que eu posso pegar, sair chutando na porta e entrar de qualquer maneira, não. Há um tempo determinado para tudo, irmão. Eu tenho que entender que Deus trabalha de acordo com a vontade dele, no tempo dele. Não é aquilo que eu acho que eu posso pegar e fazer e sair falando, não. Eu não falei para você que não adianta consultar isso aí, que isso aí não fala nada favorável a mim? Era melhor nem ter chamado ele. E a Bíblia diz que pegaram Micaías e já furaram o queixo dele, vazaram o queixo dele, e a ordem foi: prende ele e dá ele pão e água de amargura. E Acabe pega e fala: nós vamos, você vai? Eu vou te dizer uma coisa: se você for, de lá você não volta com vida. Não, a gente vai assim mesmo. Pode ir, mas de lá você não volta vivo. A Bíblia diz que eles pegam, e Acabe olha para Josafá e tem uma ideia: ô Josafá, vamos fazer um trato aqui.
Vamos trocar as roupas. Eu vou como rei de Judá e tu vai como rei de Israel. A ordem lá do exército inimigo é a seguinte: não é para matar nenhum soldado, é somente para matar o rei de Israel. É só o Acabe que é para matar, e mais ninguém. É só o Acabe, é só o Acabe. E eles vão disfarçados. Irmão, se tem uma coisa que Deus é perito em pegar, é gente disfarçada, irmão. Deus conhece disfarçado, irmão. Pode estar bonitinho, pode trajado por fora, pode até enganar alguém, mas Deus conhece o coração. Deus sabe o que está aí dentro, irmão. Deus sabe quem é verdadeiro, quem é que está andando na verdade, quem anda em obediência. Mas Deus conhece tudo, irmão. Ninguém engana Deus, não, irmão. Deus conhece tudo. Acabe tá achando que podia dar um jeitinho, que ia dar certo, não tem nada jeitinho, não. Entra pelo caminho da obediência, entra pelo caminho do temor, entra pelo caminho, obedeça a liderança da sua igreja, obedeça o seu pastor, esteja debaixo da bênção dele. Deus vai te abençoar, rapaz. Cabeça aqui debaixo da bênção de Deus. Deus está conosco, irmão. Mas não tem compromisso com o atalho, irmãos. É verdade. Não tem compromisso com o atalho. A Bíblia diz que eles pegam e vai. Chega um ponto, irmãos, que um dos soldados, eles vai atrás de uma das carruagens, e que eles notam? Quase que Josafá morreu, irmão. Sabe por quê? Por causa de uma aliança perigosa que ele fez, irmãos. Aliança é um pacto, irmão. Deus está falando desse lugar e eu tô... Aliança, irmãos, é um negócio sério. Aleluia! Aliança é nossa, é minha com Deus, é você com Deus. É a aliança que muitas das vezes você faz, muitas das vezes com alguém que anda na presença de Deus. Agora, fazer aliança, irmão, com quem não anda na presença de Deus, com quem não ora a Deus, com quem anda que não obedece ninguém. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu ouvia lá atrás, a minha vozinha me dizia, ela me dizia, e meu pai falava sempre aquele famoso provérbio, né? Me diga, né, com quem tu andas. E isso é uma verdade, irmãos. Crente anda com crente, irmão. Né, irmão? Ovelha do lado de ovelha, irmão. Ovelha misturada com bode não vai dar certo, irmão. Você vai fazer aliança com alguém que não teme a Deus, que não anda na presença de Deus. Você vai se prender num jugo desigual, vai trazer prejuízo para a tua vida, vai trazer consequência ruim para a tua vida. Então o negócio é andar debaixo da bênção de Deus, irmão. Permaneça na obediência a Deus. Eles vão. Acabe quase morre. Mas chega o momento da guerra, no versículo capítulo 18, no versículo 33, que diz que um homem antesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Ou seja, ao acaso ele lançou a flecha. A flecha foi lançada ao acaso, mas antes da flecha ser lançada, Deus já tinha falado na boca do profeta, irmão. Deus já havia dito: se for, não volta. Vivo não, volta morto. Aí a pessoa quer insistir, aí Deus está dizendo: fica aqui, eu vou te abençoar. Permanece. Não, eu estou passando luta. O problema, irmãos, é as circunstâncias que às vezes nós estamos presos nela. Aleluia! Às vezes quer nos levar a gente sair do propósito de Deus, porque sempre que nós estamos em alguma situação adversa, sempre surge uma proposta do inimigo. Sempre antes de Deus cumprir o propósito dele, o diabo se apresenta fazendo uma proposta enganadora, aparentemente sedutora, e muitas pessoas se inclinam a ela e se curvam a ela, diz: não é o caminho é continuar obedecendo a Deus, orando, clamando, fica no lugar que Deus te colocou. Deus já tem falado por diversas vezes que vai te abençoar aqui, que vai restaurar a tua vida aqui, que vai levantar a tua vida aqui.
Alguém está dizendo: sai, não vai para lá, vem para cá, fica no lugar que Deus te colocou. A bênção de Deus está sobre esta casa. Deus está nessa casa falando novamente ao teu coração, dizendo: fica na posição que eu te coloquei. Eu vou trabalhar, eu vou agir, as minhas mãos vão ser estendidas sobre a tua vida e tu verás a minha glória. Só mais um pouquinho de tempo, porque tem vitória de Deus vindo para a tua vida. Diz o Senhor no dono desta igreja ao teu coração: não saia da posição, permaneça firme. O diabo quer te tirar do lugar que Deus te colocou, mas o Espírito de Deus está aqui te fortalecendo, dizendo: não saia, permaneça. Será que eu vou conseguir chegar no capítulo 20, irmão? Era para chegar lá, mas parece que não vai dar. Acabe vai morrer. Vai chegar o capítulo 19 e Deus vai levantar Jeú. Jeú vai ser o vidente que vai falar com Josafá, dizendo: Josafá, você sabia que Deus não se agradou da aliança que você não devia ter ajudado aquele perverso. E Deus falou dessa forma. Porque olha, irmão, que a gente quer amar mais do que Deus, sabia, irmão? A gente quer ter mais misericórdia do que Deus. Deus está dizendo: não vai, não, mas eu vou ajudar. Eu quero ajudar, eu estou com vontade de ajudar. Irmão, não coloque a tua mão se a mão de Deus. Não coloque essa mãozona cheia de carne lá, não, irmão. Não coloca, eu quero ajudar, irmão. Que nossa, ele é tão bonzinho, ele é tão boazinha. Não. Olhar. Ela está na olaria de Deus, Deus está trabalhando com ela. É ela e Deus. Não tem coisa que é Deus e a pessoa lá, deixa ela lá. Deus está trabalhando com ela lá, Deus está amassando, Deus está quebrando, Deus está moldando, porque vai sair de lá um vaso novo, vai sair alguém de lá melhor. Mas eu quero tirar a pessoa do vale que Deus colocou ela. Deus colocou no vale, eu estou querendo tirar a pessoa, irmão. Que loucura, irmão. Deus falou: Josafá, você não devia ter ajudado aquele perverso. Não devia mesmo. Mas tem uma coisa, Josafá. O Senhor viu o que de bom você fez. Deus viu você buscando o Senhor. Irmão, Deus conhece, irmãos. Quando eu digo que Deus conhece tudo. Sabe tudo. Deus sabe o que de certo eu faço. Deus sabe o que de errado eu faço. Deus sabe tudo. E a balança de Deus, ela é justa. Deus não avalia como os homens avaliam. Deus não julga como os homens julgam. A justiça de Deus é justiça mesmo. Até entre o ímpio e o justo, se o ímpio tiver certo e o crente tiver errado, Deus vai ficar a favor da verdade sempre. Deus trata com aquele camarada lá. Se ele tiver com a verdade e eu, crente, tiver errado, Deus vai ficar a favor da verdade sempre. Deus é justo. Deus é justo. Um dos atributos de Deus é que Ele é justo. Mas Deus viu também o que Josafá fez de certo. E Deus falou: Josafá, por causa disso aí, vai vir uma luta contra você, Josafá. Vai ter um levante. Josafá faz o quê? Vou fortalecer mais ainda. Vou cercar de todos os lados, ninguém entra aqui. Vou colocar guardas em todos os lados, proteger as divisas, porque se o inimigo vai vir, eu vou me preparar. Por mais que nós venhamos nos prepararmos, nenhuma luta é igual a outra. Nenhum enfrentamento no mundo espiritual é igual a outra. Eu já passei por luta, eu tenho experiência. Não, irmãos. Sempre vai existir algo novo, e Deus vai sempre nos ensinar algo novo em cada processo que nós passamos. É um aprendizado, é uma escola de Deus. Deus está nos moldando para algo muito maior. Tem luta, irmão, tem processo, por mais que seja doloroso, que machuque, por mais que faça você chorar, derramar lágrimas, que nos leve para o pó mesmo, lá para o duro. Mas Deus está dizendo: eu estou tratando, eu estou forjando a tua vida, eu estou trabalhando no teu íntimo, eu estou moldando a tua vida, eu tenho um projeto grande, eu estou trabalhando na tua estrutura, eu estou mexendo nas tuas bases para aquilo que eu tenho na tua vida. É um processo de Deus
Mas Josafá não tinha noção que os inimigos iam se unir para vir pelejar contra ele. Você já pensou, irmãos? Muitas das vezes acontece algo que você não está esperando. Você não imaginava que o ataque ia vir dessa forma. Mas Josafá nos ensina algumas lições aqui. A primeira é que Josafá, embora com medo, a Bíblia diz que Josafá teve medo, o lado humano de Josafá, a estrutura dele ficou fragilizada, porque tem coisa que gera medo na gente. Tem coisa que tira, preocupa, mexe com a estrutura da gente de uma tal forma, mas ele faz algo louvável. A Bíblia diz que Josafá se pôs em buscar ao Senhor. Irmãos, a melhor coisa a se fazer quando não sabemos qual decisão tomar é clamar a Deus, é buscar a Deus, é pedir uma orientação para Deus. Não arreda o pé, não dá nem um passo, não saia do lugar sem antes ouvir a voz de Deus. Vá buscar a Ele, busque a resposta de Deus. Deus tem um caminho, Deus tem uma direção apontada, Deus tem algo preparado para nós. Fica na posição, vá orando, vá clamando, espera Deus falar, irmãos. Chegou dizendo, ó, Davi encontra você aí, os filhos de Amon, os Leunitas, os de Moab, uniram e vem todos eles contra você. Quando Josafá recebe a notícia, o texto diz que Josafá teve medo. Josafá se põe a buscar o Senhor. A segunda coisa que Josafá faz é reunir uma assembleia. Só 2 reis na história conseguiu trazer essa unidade para o meio do povo, conseguir mobilizar todo mundo em oração, irmãos. Existe unidade no meio do povo, quando não existe disputas internas, porque nós somos um corpo, não dá para lutar um contra o outro, né, irmão? Nós não estamos aqui numa competição para ver quem pega mais, quem canta mais, quem ora mais. Não, nós estamos aqui na mesma luta, nós estamos todos do mesmo lado, o nosso alvo é Cristo, nós estamos caminhando para o mesmo céu, um ao outro ajudando, dizendo, abraçado, dizendo, vamos lutar. Se você está passando luta, eu vou te ajudar em oração, eu vou te ajudar em jejum, eu vou clamar pela tua vida, porque a tua vitória é minha vitória, a bênção de Deus na tua vida é minha bênção. Se Deus te abençoar, eu vou me alegrar. Se for pro vale, eu vou pro vale. É tempo da gente se unir, irmão. Unidade. Se reúne todo mundo, desde a criança até o ancião, oração e jejum. No passado, olha que eu não sou tão velho, viu, irmãos? Não sou tão velho. Você pode estar olhando dizendo, o Moelinho está dizendo que é mais ou menos, né, irmão? Não vou revelar também a idade, né, irmão? Está por aí, né? Mas não é tão velho. Mas eu lembro, pastor Samuel, que no início da minha fé, a orientação de quando nós entregávamos a vida a Jesus era sempre a mesma coisa. Filho, entra pelo caminho da oração, jejum, participa da doutrina, escola bíblica dominical, vem aprender a palavra de Deus, busca o batismo do Espírito Santo. Não era isso, irmãos, que nós ouvíamos? E ovelha, irmã, ela gera outra ovelha, nunca se esqueça disso. Ovelha gera ovelha. Agora pense comigo, uma ovelha rebelde vai gerar que outro tipo de ovelha, irmão? Um crente que não ora vai gerar que outro tipo de crente? Se a referência dele muitas das vezes é aquele pessoa que ganhou ele, vai gerar o que, irmãos? Só para a gente pensar, a unidade, eles estão unidos aqui, e a Bíblia diz que todos estão buscando o Senhor. Josafá se põe de pé para clamar ao Senhor, levantando, clamando em oração, e a Bíblia diz que Josafá traz uma palavra. A palavra que Josafá traz é a seguinte: olha, ó Deus, esse povo aí, Deus, quando nós saímos lá da terra do Egito, nós íamos, Deus, passar por lá e o Senhor não permitiu. Agora, Deus, nós estamos aqui no lugar que o Senhor nos colocou, e eles estão querendo tirar-nos da posição que o Senhor nos colocou. Tu já pensou, irmãos? Josafá está dizendo, nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Que tem gente que acha, as pessoas que igreja, né? Existe manipulação humana, que as coisas é tudo do jeito do homem. Não, irmão. Aqui existe um Deus que fala, irmãos. Deus que ordena, vai para lá, vem para cá. A igreja é de Jesus, irmão. A igreja tem um dono. E o dono da igreja
Josafá está dizendo: eu estou tirando a gente da posição que o Senhor. Mas quando Josafá está orando, irmãos, clamando a Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, irmãos, vem sobre um moço por nome Jaaziel. Coisa boa, irmãos, é estar orando. E coisa melhor ainda é quando Deus resolve falar com o moço. Coisa boa é ouvir a voz de Deus, irmãos. É ouvir a voz de Deus no meio do vale, no meio das nossas perseguições, no meio das nossas perseguições, no meio das aflições da nossa vida. Não tem algo mais prazeroso do que ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente não sabe nem qual decisão tomar, a gente não sabe nem o que fazer. E eu estava aqui, Ronaldo, me lembrando de um dia, Ronaldo, que eu estava lá naquela congregação da Rua das Estrelas, e você estava lá pregando, e de repente Deus te tomou cantando um hino, e naquele hino Deus abriu a tua boca dizendo: olha, vai chegar um tempo que Deus vai conduzir a tua vida, que Deus vai te tirar do meio desse vale, do meio dessa prova. E eu me recordei aqui, Ronaldo, quando eu estava olhando para esse texto, de como Deus usou a tua vida. Coisa boa é ouvir a voz de Deus e saber que Deus ainda fala. Tem gente que não acredita, tem gente que duvida, mas existe um Deus que ainda fala na boca dos seus profetas ainda, para a glória de Deus. O Espírito de Deus desceu no meio do povo que estava orando. E coisa boa é quando o Espírito desce. Quando ele desce pela casa para fazer o que ele quer fazer, irmãos, ninguém consegue segurar, ninguém consegue paralisar a ação de Deus em nosso meio. Espírito descendo, tomou a vida de um moço simples. Deus podia usar um profeta, mas Deus escolheu usar um moço simples, por nome Jaaziel. E Jaaziel, tomado pelo Espírito de Deus, diz: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém. Eu estou pregando, irmãos, porque eu creio que assim como Josafá, naquele dia, para terminar, Josafá estava atravessando um momento de luta, de batalha. Eu estou pregando para gente aqui que também está passando batalha. E se Deus falou com Josafá naquele dia, eu creio na palavra que eu estou pregando. Eu vou usar a palavra de Deus para falar o teu coração, dizendo: o que Deus falou, Deus vai falar contigo agora. Diz o Senhor: não temas, não se assusteis por causa desta luta, desta multidão, pois a peleja não é vossa. Olha o que Deus está falando conosco. A peleja é de Deus, é Deus que vai pelejar a tua causa, é Deus que vai tirar você dessa luta. Pode adorar a Deus, porque é Deus que vai trabalhar a teu favor. Deus está dizendo aqui nessa noite: não tenha medo, não fique assustado, porque essa peleja é Deus que vai pelejar ao teu favor. Adora a Deus. Deus vai pelejar ao teu favor. Meus irmãos, fiquem de pé. Josafá vai. E sabe que Deus deu a ordem para Josafá, para mim terminar e orar? Deus falou: amanhã vocês vão descer. Desce a ladeira. Diz: vai ao encontro deles. Sabe o que Deus está dizendo? Vai para cima deles. Quem sabe alguém está pensando: nós vamos levar arma? Não. Pega escudo, lança? Não, não precisa de nada disso. É para fazer o quê? Desce adorando, desce exaltando, desce louvando. Essa peleja vai ser vencida debaixo de adoração. É você adorando e vendo os inimigos cair. É você adorando e vendo Deus trabalhar. É você adorando e os seus inimigos tombando e a vitória de Deus chegando. Você acredita que Deus vai pelejar por você? Você acredita mesmo? Duas coisas aconteceram ali. Além de Deus pelejar, eles desceram todos eles para o vale adorando. Desceram adorando, pararam, adoraram. Deus criou emboscadas, eles ficaram desbaratinados, começaram a matar uns aos outros. Terminou a peleja, desce os despojos, vai lá saquear eles. Para surpresa deles, sabe o que tinha lá? Riquezas. Porque alguém está no vale, está dizendo: eu estou no vale, né, irmãos?
No vale é lugar de aperto mesmo, é lugar de dificuldade. Mas desce para o vale adorando, porque quem desce adorando volta adorando. Desce adorando com a mão vazia, porque você vai voltar de lá com a mão cheia. Sabe o que Deus deu para Josafá e para o seu povo? Prosperidade. Sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz que os inimigos, os povos daquela região, todos eles ficaram sem o que Deus fez. E Deus trouxe paz por todos os lados. Tem muita gente que sabe como você está. Tem muita gente que sabe o vale que você está nele. Tem muita gente que sabe a luta que você está dentro dela. Mas não se preocupe não, da mesma forma que eles sabem que vocês estão em batalha, eles vão ficar sabendo também o que Deus vai trazer para a tua vida. Deus vai trazer no meio desse vale duas coisas. Deus vai trazer prosperidade e paz. Haverá paz no meio do vale. Haverá paz no meio desse vale. Eu gostaria de orar pela tua vida. Pastor, posso orar por esses adolescentes, pastor? Posso orar? Eu gostaria de orar por todo esse grupo de adolescentes aqui. Eu queria que vocês viessem à frente, mas eu queria que os pais viessem agora a orar por eles. Deus colocou isso no meu coração. Eu queria que você, pai, mãe, viesse orar pelo seu filho, interceder pela vida do seu filho agora, porque Deus vai usar a tua vida para abençoar a vida dele. Deus vai encher eles de glória aqui. E se você também crê e quiser vir receber oração, agora é a hora. Eu já passei ali, o pastor me deu a oportunidade. Pastor, eu vou orar, o pastor deixou orar. Deus vai trabalhar aqui, irmãos. Eu tenho notícia, chegou ao meu conhecimento que Deus já batizou muita gente com o Espírito Santo nesses dias aqui. E pode até ser que alguém aqui ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas o Jesus que batiza, ele está aqui. Ele pode te batizar nessa noite. Ele pode te batizar, ele pode te encher de glória e de poder e autoridade. Se tiver algum adolescente que porventura o pai dele, a mãe dele não está aqui, você conhece, um dos coordenadores, dos líderes, adote ele aqui. Abrace ele, não deixa ele sozinho não, não deixa ela sozinho não. Adote ela aí. Vamos orar pela vida dele. E o Espírito de Deus vai nos visitar aqui. Eu gostaria que os músicos tocassem alguma coisa aí. Toca aí, irmão, vocês vão adorando. Vocês vão adorando enquanto vocês adoram aí. Deus visita aqui, Deus visita vocês aí. Enquanto nós adoramos, Deus vai pelejando a nossa peleja. Deus vai abrindo porta. Deus vai quebrando barreiras aqui. Deus vai botando por terra. Há um trabalhar de Deus aqui. Há um tempo de novo de Deus para essa casa. Deus já tem trabalhado. Nós estamos aqui no ano de Obed-edom e nós vamos continuar clamando para que esse ano seja um ano de grandes conquistas, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa levantar obreiros, para que Deus possa encher crente de graça. É tempo de Deus fazer algo tremendo em nosso meio. O Espírito de Deus, ele você vai orar por ele. O Espírito de Deus vai nos visitar com glória aqui. O Espírito de Deus começa a tocar no meio desses adolescentes aqui nessa noite. Entre a sombra e me calabala, visita não só a sua vida, mas visita a vida do seu pai, mãe. O Espírito de Deus trabalha de uma forma poderosa aqui nesta noite. Cumpra, Deus, o teu propósito, o teu querer aqui. Faça a tua vontade em nosso meio. Meu Deus, nós estamos aqui debaixo da tua bênção, debaixo da bênção do Senhor, meu Pai. E o teu Espírito está em nosso meio.
nosso meio. Talvez você está aqui no meio desse culto, aqui com o adolescente lá em cima. Ouvimos a voz de Deus e o Senhor falou conosco. A vitória vem da parte do Senhor. A vitória ela vem da parte do Senhor. A vitória, a providência vem da parte do Senhor. É só orar, é só adorar, é só acreditar e a vitória vem da parte do Senhor. Oremos ao Senhor maravilhoso, eterno Deus, santo, justo e poderoso. Senhor, nós estamos na tua presença, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós damos glórias ao teu nome, Senhor. Porque aqui na tua casa verdade de falar, e o Senhor continua usando quem o Senhor quiser. Alacanda e a cega, alamando e aquela cega, continua falando, continua usando, continua restaurando para a glória do teu nome, continua levantando, Senhor, continua avivando. Nós acreditamos naquilo que o Senhor faz, nós acreditamos no novo de Deus no nosso meio. Alacanda e a cega, o Senhor nunca despediu ninguém, Senhor, de mão vazia. Nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou nessa semana. Mais uma vitória o Senhor deu, mais uma vitória o Senhor concedeu. Alamana e a cega, alamancuria camandaça. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus nós te adoramos, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gentileza, tome o vosso assento. Glória. Meus irmãos,